ignorei tanto meu marido que ele foi embora sem me avisar. Eu, Carla 30, estou grávida de 6 meses do primeiro filho meu e do meu marido, Harry 31. Durante esta gravidez, estive muito exausta todos os dias e normalmente chegava em casa do trabalho e ia para a cama uma hora depois acordava à meia-noite e reaquecia o que Harry havia preparado para o jantar. Para contextualizar, faço parte de um grande projeto de trabalho que vem acontecendo há meses e estou extremamente sobrecarregada. Além disso, meu marido não tem emprego no momento e não está procurando um, a menos que eu o lembre. Tenho feito horas extras para conseguir o máximo de dinheiro possível antes da licença maternidade. Nosso aniversário foi no dia 6 de agosto e eu perguntei a ele se poderíamos ter um jantar romântico em casa e depois nos aconchegar para assistir TV debaixo de um cobertor quente. Achei uma ideia maravilhosa já que estava cansada demais para sair e porque sabia que Harry estava fazendo a maior parte, se não todas, das tarefas domésticas. No entanto, ele pareceu um pouco irritado quando concordou, mas não me importei. Na manhã seguinte, Harry parecia bastante frio comigo e mal me olhou nos olhos. Quando cheguei em casa do trabalho, ele não estava, mas isso era normal, pois ele poderia ter saído com amigos ou em uma entrevista, então fui dormir. Acordei às 11 daquela noite e vi que ainda estava sozinha em casa, então verifiquei meu telefone. Recebi cerca de 8 ligações perdidas de Harry e uma longa mensagem de texto. Estou resumindo, mas o texto dizia: eu entendo o quanto você está cansada por causa dessa gravidez e de ter que trabalhar horas extras na maioria dos dias, mas cansei de ser ignorado todos os dias e de ter uma conversa de 5 minutos com você de vez em quando. Você espera que eu faça todo o trabalho doméstico e planeje nosso chato aniversário sozinho. Estou muito chateado, então vou ficar na casa de um amigo esta noite, me mande uma mensagem quando ver isso. É claro que liguei para ele e mandei uma mensagem pedindo desculpas e querendo conversar, mas nunca obtive resposta. De manhã, liguei para meu chefe pedindo um dia de folga e passei a maior parte do tempo esperando por Harry planejando meu pedido de desculpas. Porém, quando chegou em casa, ele silenciosamente me entregou uma rosa e um cartão dizendo que me ama, mas precisa de alguns dias longe de mim para descobrir o que vai dizer fazer. Então, esses dias se tornaram uma semana. Eu mandava mensagens para ele todos os dias e ele dizia constantemente que precisava de mais um dia, ou apenas mais uma noite com os amigos para resolver tudo isso, mas no dia 13 resolvi ir até a casa do amigo onde ele estava hospedado para confrontá-lo. Então eu dirigi, quase 30 minutos de distância, e bati na porta com tanta força que pude ouvir o eco lá dentro. A essa altura, eu percebi que deveria ter me esforçado mais em nosso relacionamento, mas ele também deveria ter falado comigo sobre isso em vez de fugir. O amigo de Harry veio até a porta e ficou confuso, mas feliz em me ver. Ele parecia um pouco nervoso enquanto eu conversava com ele e ele tinha que quebrar o silêncio de vez em quando com comentários sobre minha gravidez e como ele mal podia esperar para conhecer o bebê. Por fim, paramos de conversar e eu praticamente exigi ver Harry, dizendo que queria me desculpar, mas também explicar o quão infantil ele estava sendo ao se esconder de mim. O que eu achei absolutamente hilário, mas na verdade nem um pouco, foi que o amigo dele disse que Harry não estava lá e tinha partido para a Irlanda no dia 9. Irlanda. Dizer que eu estava absolutamente furiosa e extremamente confusa seria um eufemismo. Seu amigo me convidou para entrar e me sentou para conversar. Acontece que Harry contou ao amigo sobre nossos problemas e encontrou a solução de sair de férias como casal para resolver tudo e aprender a amar um ao outro novamente, ou nas palavras de Harry. Então, claro, o amigo achou que era uma ótima ideia e o ajudou a reservar o voo para a noite do dia 5, a primeira vez que ele se hospedou na casa do amigo. Como era uma reserva de última hora, o amigo de Harry ficou acordado com ele por um bom tempo antes de encontrarem um voo que levava mais alguns passageiros devido a passagens canceladas. Seu amigo então explicou como ele ficou confuso quando cheguei na porta, mas não quis dizer nada sobre o feriado, caso ele tivesse terminado mais cedo devido a uma discussão. A passagem de volta de Harry está reservada para o dia 20 de agosto. Estou com muita raiva e com o coração partido, para ser completamente honesta. Mandei uma mensagem para ele no momento em que seu amigo terminou de falar e Harry só respondeu a uma hora com nada mais do que eu tive que resolver as coisas. Desculpe. Então agora estou sozinha em casa, de novo, e tentando descobrir o que vou dizer quando ele chegar em casa. De qualquer forma, obrigado por ler sobre como está minha vida. Nota lateral, sou do Reino Unido, então a Irlanda não é tão longe quanto as pessoas pensam, já que não sou americana. Mas ainda é, então.
Distante. Outra observação lateral. Uma pergunta que sempre se repete é de onde ele tirou o dinheiro sem você perceber, ou então deixarei minha explicação a partir dos comentários aqui. Ele tem uma conta bancária com o dinheiro de quando trabalhou quando era adolescente e tinha pouco mais de 20 anos, antes de nos conhecermos, e, há alguns anos, concordamos em não mexer nesse dinheiro e adicioná-lo de vez em quando. Era uma conta poupança de backup, então presumo que ele tirou o dinheiro de lá, já que não era da conta conjunta. Tive tempo para pensar um pouco. Aqui está outra nota, 6 horas depois. Eu sabia que esse post iria chamar a atenção, mas presumi que seria apenas um pouco. Eu nunca usei o Reddit antes, mas já o vi no TikTok algumas vezes, então pensei que as postagens só se tornassem populares lá, e talvez esta se tornasse tão popular quanto a minha postagem no AITA, não muito. Fiquei chateada quando postei isso e não pensei em como lidaria com todos os julgamentos e conspirações depois de me acalmar. Agradeço as duras verdades, a empatia e ou os conselhos que me foram dados, mas não vou me divorciar dele, trocar a fechadura, ligar para um advogado ou algo assim. Pequena atualização, pensei mais. Não vou decidir nada até a nossa conversa, mas definitivamente não ficarei na minha casa com ele depois disso, não posso confiar que ele não fugirá novamente. Falarei mais sobre isso na minha atualização atual, mas ganhei um pouco de respeito próprio e percebi que ele está sendo um babaca. Conversei com minha mãe e ela está feliz por eu ir morar com ela, no dia 21 e estou livre para ficar o tempo que eu precisar. Então, vou postar uma atualização apenas para esclarecer as coisas quando puder, espero que um dia depois de Harry chegar em casa. Dia 21? E então apagar tudo isso 1 ou 2 dias depois, ou vou esquecer para. Comentários relevantes. Quantas passagens ele comprou? 2 passagens, pelo que o amigo dele sabe, e não sei quem ele levou com ele, mas gostaria de presumir que é um amigo ou parente diferente ou que simplesmente não foi usado. Você está delirando? Não estou. Só porque espero que ele não esteja com outra mulher, não significa que eu acredite nisso. Também acho que sei quem está com ele, mas não vou dizer nada até saber. Se eu estou certa, ele definitivamente não está trapaceando, mas qualquer coisa é uma possibilidade agora. Seus sentimentos são válidos, mas sua resposta é extrema. Obrigado, isso é realmente muito útil. Eu sei que não sou a mocinha em tudo isso e que deveria ter arranjado tempo para ele ou reconhecido que precisávamos conversar. Eu só queria que ele tivesse me perguntado quando eu teria um dia de folga, já que eu claramente não percebi como ele estava se sentindo, ou conseguir um emprego para não trabalhar tanto e podermos ficar mais juntos. Atualização. Quero começar dizendo que muitas perguntas foram respondidas desde que Harry voltou para casa ontem à noite. A principal delas é que ele usou a segunda passagem, mas para a irmã. Nos últimos dias, o amigo de Harry tem vivido comigo e me ajudado nisso. Uma maneira foi ele agendar um conselheiro individual e de casais para Harry e eu. Também tenho ligado para minha mãe todos os dias desde o dia 13 com a única sessão de aconselhamento, o amigo de Harry e minha mãe me dando o mesmo conselho. Marquei uma licença maternidade antecipada com um pequeno bônus em cada contra-cheque por causa de todas as minhas horas extras e ajuda não remunerada. Saio oficialmente do trabalho em 4 dias. De volta ontem, um amigo de Harry foi buscá-lo e me enviou fotos de quem ele era, como garantia de que era sua irmã, Tiff, nome fictício. Quando eles chegaram, eu preparei o jantar e limpei o andar de baixo da nossa casa para que pudéssemos ter uma conversa civilizada, sem fome ou distrações que nos impedissem. Harry parecia extremamente cansado e parecia estar prestes a chorar no momento em que abri a porta para todos eles. Fui incrivelmente paciente pela única razão de poder passar por essa discussão inteira, e então, quando Harry não quis falar, deixei Tiff explicar por que ela tinha ido com ele. Tiff é uma senhora adorável que me ajudou nos meses anteriores à minha gravidez. Porém, Harry não manteve contato próximo com ela e eu perdi contato quando o projeto de trabalho começou. Por causa disso, ela não tinha ideia de nada que estava acontecendo até que Harry ligou para ela e disse que tinha uma passagem extra para a Irlanda. No início ela relutou porque sabia que eu estava grávida, então tentou perguntar por que ele iria embora e se eu estava com alguém que pudesse cuidar de mim. Eventualmente, Harry explodiu e contou a ela o verdadeiro motivo pelo qual ele estava indo embora, e então ela se juntou a ele para ter certeza de que ele sabia que estava errado, mas também para ajudá-lo a superar todas as emoções que ele estava sentindo.
Ela foi a razão pela qual Harry voltou para mim. Se ela não tivesse ido com ele, então Harry admitiu que poderia ter se mudado para o centro de Londres ou para uma pequena vila no interior para se esconder disso. Levei tudo de mim para não chorar quando ele admitiu isso, e eu pude ver claramente a vergonha no rosto de Harry. Não vou recitar tudo palavra por palavra, por isso vou esclarecer rapidamente algumas coisas. 1. Harry utilizou a conta poupança de backup como pensei para pagar as passagens. 2. A razão pela qual o amigo de Harry não viu para quem era o outro ingresso foi porque assim que encontraram as passagens, o amigo de Harry foi para a cama. 3. Steve esteve ao lado de Harry durante todo o feriado na Irlanda e confirmou, sem dúvida, que não era para encontrar uma aventura. Eles passaram a maior parte dos dias no quarto de hotel mais barato possível em silêncio antes de Harry começar a falar sobre tudo. 4. Quando nos conhecemos e nos casamos, Harry era um homem amoroso, trabalhador, cujo único sonho era ter uma família maravilhosa e depois se aposentar em uma daquelas lindas vilas de pedra no sul da Inglaterra. Depois de 1 hora, Harry finalmente falou. O amigo de Tiff e Harry entrou na sala de estar, mas eu nunca percebi o quão estranho seria estar com Harry novamente. Ele confessou que parou de me amar um mês após a gravidez. Não tinha a ver com o fato de eu estar doente o tempo todo, suja como uma toupeira, ou de não parar de falar sobre o bebê. Ele simplesmente não tinha um motivo. Como não conseguia entender por que deixou de me amar, presumiu que o amor voltaria em pouco tempo, que talvez fosse algum delírio causado pelo estresse de um bebê que estava a caminho. Com o passar do tempo, esse amor não voltou e ele começou a se sentir incrivelmente culpado e sozinho em tudo isso, quando foi demitido do emprego. Ele me disse que era porque seu desempenho no trabalho foi menosprezado pela nova administração, mas na verdade era porque ele estava preso demais em seus sentimentos para pensar em qualquer coisa que não fosse o quanto ainda não me amava. Aí ele nunca tentou conseguir um emprego, porque ficar em casa sem mim, já que eu tinha que trabalhar mais, era muito melhor do que ficar sentado no trabalho e possivelmente ser demitido novamente. Ele passou a amar o tempo que passava sozinho até o momento em que se sentiu sozinho. Foi quando ele se recusou a trabalhar só para não ter que me ver. Ele queria sentar e esperar e ver quanto tempo levaria até que eu chegasse até ele. A viagem foi para testar as águas. Era para ver se a vida seria melhor sem mim. Ele ainda não decidiu. Em toda a sua explicação, ele continuou enfatizando que não me amava e dizia isso como se eu fosse uma criança que precisasse ouvir algo 1000 vezes só para entender. Ele nunca se desculpou. De uma forma grosseira, fiquei chocada, perturbada. Se você tem uma palavra para descrever essa emoção terrível, então eu a senti. Chorei, gritei, chorei de novo e ficamos sentados em silêncio até que eu pudesse conversar. Então eu disse a ele que nunca mais poderia confiar nele. Como eu poderia confiar que ele não abandonaria a mim ou ao bebê? Como eu poderia confiar nele para me contar essas coisas ou explicar suas emoções ou para ver a história de ambos os lados? Como eu poderia me esforçar novamente por um marido que não me ama? E então tomei a decisão por ele. Íamos ao aconselhamento de casais, não para sermos um casal melhor, mas apenas para nos compreendermos e aprendermos a comunicar adequadamente enquanto estamos juntos e com outras pessoas. Não importa o que aconteça, nossas vidas sempre envolveriam um ao outro por causa do casamento e do bebê, e por isso precisamos ser capazes de conversar. Mudei-me para a casa da minha mãe e posso ficar o tempo que precisar. Minha mãe está me ajudando a transformar o quarto vago em um berçário e está sendo a mãe mais incrível, solidária e incrível que alguém poderia ser. Tiff e eu vamos manter um contato mais próximo e o ex-amigo de Harry disse que ele pode ser o motorista do agendamento e será meu segundo contato de emergência. Quanto a quando eu estiver em trabalho de parto, minha mãe estará comigo, e Tiff e o ex-amigo de Harry estarão esperando para conhecer o bebê e impedir que Harry sequer veja a sala de parto. Finalmente, deixei claro para Harry que vamos nos separar por enquanto, mas vamos nos divorciar e permanecer separados depois que o bebê nascer. Garantirei que ele não seja mencionado em meus contatos de emergência. Não se pode confiar nele para aparecer ou mesmo onde ele diz que está. Não vou mais atualizar isso porque tenho coisas para fazer e um bebê para me preparar. Obrigado por ficar por aqui e ler tudo isso, responderei a todos os comentários que ver quiser, mas isso é tudo que direi depois disso. Comentários relevantes. Mais alguns detalhes. Olá, acabei de ver isso. Não incluí muitos detalhes importantes porque é minha última postagem sobre o assunto e só queria esclarecer as coisas.
No entanto, Harry disse a um Tiffin que eu permiti que ele fosse para que ele pudesse pensar, então ela não tentou estender a mão. Suponho que ela queria dar espaço a mim e a Harry, ou talvez ela simplesmente tenha esquecido porque seu irmão estava chateado e em uma crise ou algo assim. Ainda há muitas coisas para conversar, já que conversamos apenas por uma noite. Além disso, o amigo de Harry está nos meus contatos de emergência porque ele tem me ajudado nisso e, se minha mãe não puder chegar até mim, ele é o mais próximo depois dela. Contatos de emergência têm a ver com confiança, mas também com localização. Como ex-amigo se tornou ex-amigo? Resumindo, Harry mentiu para seu amigo e então o amigo descobriu o que Harry havia me contado. O amigo não quer mais ser um amigo de Harry. Você pode entrar em contato com o advogado sobre ele não ser um contato na escola do bebê? Respondi a outra pessoa sobre isso, de uma forma grosseira. Estou cansado e sei que isso não vai acontecer. Só quero saber se Harry não poderia tirar o bebê do berçário sem que eu soubesse e então decidir que ele iria ter uma vida melhor sem nós. O que quero dizer é que, até que ele decida se quer estar em nossas vidas e receba qualquer apoio de saúde mental que precise, por causa de como ele está se sentindo agido, então eu quero saber onde nosso bebê está o tempo todo. Marcado como concluído como OP indica que ela não atualizará novamente. Mais alguns comentários. Desculpe, querida, eu não te amei tanto que fui demitido. Eu sei que é uma loucura, mas de qualquer forma vou para a Irlanda, tchau. Desculpe, querida, eu não poderia começar a te amar de novo porque você não prestou atenção suficiente em mim, já que você estava trabalhando o tempo todo para pagar por tudo, já que não posso me incomodar em trabalhar porque eu não te amo, mas quero para roubar de você. Pior, ele nem se desculpou. Se inscreva no canal e deixe seu like para mais relatos.